Com o aplicativo que eu instalei, posso criar vários vídeos rapidamente para o meu canal. E nem gasta a bateria do celular, que está em cerca de 60%. O aplicativo cria um boneco no estúdio com o modelo binário. Que maravilha! Bom, agora estou cheio de demônios internos. Preciso tentar entrar em comunicação com a Luana e entender o que é o subconsciente. Vamos lá, vou comer o cogumelo lá embaixo, e depois vou aguardar um tempo, enquanto penso no que seria o subconsciente. Agora preciso aguardar cerca de 1 hora. Então a espírita aparecerá para conversar comigo. Enquanto isso vou pensando no que seria o subconsciente. Se você, desperto, não entender como funciona seu subconsciente, não conseguirá remover seus demônios internos. São reações automáticas do seu subconsciente que ocorrem quando tal acontecimento padrão do meio externo se manifesta diante dos seus sentidos. Basicamente isso. Vamos fazer uma análise filosófica binária. O que é o subconsciente afinal? Análise filosófica binária. Esse método consiste em filosofia mais programação binária. Tudo que você for pensar você considera como sendo zero. Baixe o livro O Segredo do Universo, modelo binário para aprender esse método e ser autodidata. O subconsciente é o seu meio interno, sua essência. Semelhante ao conceito de prefeituras, governos, feminino, ou zona 3 que é o conceito contido no livro O Segredo do Universo num modelo binário. O meio interno é finito, diferente do meio externo, que é infinito. Sem seu meio interno, que é sua essência, você deixa de existir. São os padrões que compõem você. O feminino ou meio interno possui um núcleo com o componente infinito, ou seja, próximo do infinito. Esse núcleo é flexível, crescendo de dentro para fora a partir da ordem que ele consegue gerar no externo. Vamos fazer um exemplo. O governo, que é o meio interno ou essência da sociedade. Dentro da essência há algo próximo do infinito. No caso do governo são as pessoas, os políticos, funcionários públicos. Estes possuem o pensamento independente, possuem flexibilidade para agir de forma diferente a depender da situação. Assim também é a zona 3, em que há o Deus da inversão e aqueles que entregam sua alma para ele. Seu subconsciente também. Há algo crescendo por ali, sempre se expandindo ao observar o externo, captando novas memórias para você entender o externo. Mas, como o meio interno crescerá para o externo, você me pergunta. O externo é infinito, existe tudo. Porém, como estamos numa realidade finita, então o externo possui padrões de repetição. Um exemplo, sabemos que quem rouba das outras pessoas é geralmente uma pessoa ruim e que prejudica a sociedade se ficar solta por aí. É um padrão observável em 90% dos casos. O que o governo faz? Prende essas pessoas, ou seja, o governo, ou meio interno, gera um comportamento padrão. São os decretos, leis, normas, entre outras regras. Seu subconsciente também gera regras internas. Exemplo, observei um bolo de chocolate. Por padrão, a regra é você sentir vontade de comê-lo. Mas e se aquele bolo de chocolate estiver envenenado? Você não sabe. Seu subconsciente não consegue observar todos os detalhes do externo, afinal, ali há infinitas coisas diferentes.
Portanto, a única forma do meio interno crescer para o externo, obtendo mais energias, é observando esses padrões existentes e atribuindo regras de comportamento e reações. Seu subconsciente considera então que um bolo de chocolate é gostoso, não vai atentar a todos os infinitos detalhes existentes. Então você recebe uma regra, ou um decreto, uma norma, de que você deve comê-lo. No governo isso é por exemplo as leis, os decretos, que são criados por um dos poderes, e há outros poderes que executam a tarefa. Outros interpretam as leis para que sejam executadas corretamente. Enfim, o que o meio interno faz? Ele organiza o externo. Veja que a Zona 3, ou melhor, vamos dizer, a nova ordem, ela organiza a sociedade. O Facebook, por exemplo, foi criado para organizar as pessoas, para prever as pessoas. Assim a nova ordem pode prever melhor o que acontecerá e assim ficar próxima do infinito. O Deus da inversão não consegue prever pessoas que pensam a partir de si mesmas. Ele consegue prever pessoas que são rótulos, exemplo, nerds, roqueiros, pessoas de tal religião. Enfim, pessoas que são organizadas em grupos de rótulos. Prevendo o externo, então o meio interno consegue crescer de dentro para fora. Seu subconsciente cria rótulos no externo, cria ordens. Se você organizar que toda banana amarela é saudável comer, e toda banana verde é prejudicial, então você consegue obter energias para o seu corpo comendo a banana amarela. Viu só, organizando o externo com padrões que seu subconsciente observou e estabeleceu regras, então fica fácil seu interno crescer para o externo. Assim sua consciência se expande e você fica próximo do infinito cada vez mais. Não deixe alguém te organizar, te prever, seja invisível, caso queiras se proteger de algo. Se você ficar previsível, organizado, se souberem tudo da sua essência, então você será controlado. Essa é uma dica para alguém desperto extremamente importante. Não compartilhe sua intimidade, ou sua essência, com desconhecidos que podem te prejudicar. Lembre-se, aquilo que está próximo do infinito obtém a ligação com a essência de algo, não 100%, pois é isso impossível. Todos possuem uma essência única e insubstituível. Porém, quando mais algo obtém ligação com 99,9% da sua essência, mais você vai ser controlado por outra pessoa. Exemplo, compartilhei todos os meus medos, meus pensamentos bem íntimos com alguém. Agora 24 horas alguém está monitorando minha essência. Ou seja, você será previsível pois algo obteve ligação com a sua essência. Você pode ser controlado mais facilmente agora. Quando o meio interno cresce para fora, significa que ele organizou o externo, ou seja, atingiu a essência do externo. Ao observar padrões do externo, sua mente organizou o externo. Lembra da fórmula? O igual é previsível, o igual é possível de entender. Se você observa repetições, padrões, você entende as coisas. Se você observa que eu todo dia vou ter o mesmo comportamento diante de tal situação, então eu sou previsível para você. O Deus da inversão tenta organizar a sociedade para prevê-la, criando uma estrutura piramidal em que ele está no topo do poder. Quanto mais ele prevê todos a partir dos leaks do Instagram, do Facebook, do YouTube, mais ele vai ganhando poder sobre esta realidade, e a sua dimensão em que ele é um Deus, vai adentrando nesta dimensão nossa. Ao criar suas religiões, o Deus da inversão consegue criar padrões de pessoas com o mesmo comportamento. Aquelas pessoas que possuem medo de pensar no que seria ou não divino, e apenas obedecem aos líderes religiosos. Essas pessoas são organizadas em padrões de pessoas pelo Deus da inversão, que está na Zona 3. Então esse espírito de ordem superior consegue prever o comportamento das massas, obtendo poder, energia sobre todos.
Não mais agora que temos um grupo de despertos que possuem o pensamento independente. Ao usar a técnica de ter seu próprio pensamento independente, suas próprias fórmulas, sua essência 100% especial e única cresce de dentro para fora em direção ao infinito. Será então impossível de te controlar quanto mais você faz isso. Ao crescer sua essência sendo um observador, organizando o externo, e crescendo de dentro para fora cada vez mais, nada te controla. Sua essência interna, 100% única e especial, se expande para o externo. E não o inverso, não é o externo que se infiltra em você, é você que está se infiltrando no externo. Dessa forma você ficará próximo do infinito e nada irá te controlar. Nem se você quiser algo conseguirá te controlar, pois você sabe como ter seus próprios pensamentos a partir de você. Lembre-se que o infinito é 100% único e especial, criou tudo, ou seja, quanto mais único e especial você estiver, o que significa expandir para o infinito sua essência, mais você será como um Deus. Se você for um robô igual a todos, você estará próximo do nada. Para não ser um robô que obedece, você deve ser independente, ora essa, deve ter seus próprios pensamentos puros e originais. Sim, isso custa esforço, mas te garante a liberdade para ninguém te controlar. A liberdade é a felicidade para você ser seu verdadeiro eu, ter sua vida que deseja, não seguir conceitos destrutivos. Portanto, veja que as fórmulas do modelo binário fazem justamente isso. Elas organizam qualquer coisa do externo que você observar. Em ordem tudo é previsível e fácil de ser entendido. Então sua consciência consegue crescer para o externo cada vez mais. Um exemplo, você tem o objetivo de ajudar na ascensão do feminino. É algo que você deseja obter uma ligação. Agora vamos organizar quais os fatores iguais à ascensão feminina. Ora, são o fim da insegurança, por exemplo, a maior iniciativa das mulheres, pensamento independente para as mulheres. Coisas assim serão os fatores iguais à ascensão feminina. Pois assim as mulheres ficarão próximas do infinito, sendo independentes. E então agora nós organizamos os fatores contrários à ascensão feminina, são a falta de atitude, a falta de pensamento independente, a submissão ao masculino apenas. Veja que as fórmulas organizam o externo, vai ficando tudo mais e mais fácil, e sua consciência vai se expandindo ao organizar o externo. O modelo binário vai te dando energias cada vez maiores quanto mais você consegue organizar o externo. Sabe por quê? Porque quando você organiza algo, significa que você conseguiu ligação com a essência de algo, ou seja, você absorveu energias da essência de algo do externo. Essas energias entraram em você. Ao organizar o externo você ganha energia pois sua consciência entra lá onde você organizou, e você expande sua consciência. Você nunca será organizada por alguém se você tiver seu pensamento independente crescendo sempre. Se praticar uma meia hora por dia de meditação com pensamento próprio para qualquer coisa, isso já ajuda bastante. Quanto mais fizer, melhor para sua consciência não ser controlada. Veja que as novelas, a mídia tradicional, as emissoras tradicionais, tentam sempre oferecer ideias do Deus da inversão em sua mente. Grandes youtubers que crescem fácil de repente também são usados pelo Deus da inversão para inserir ideias em nossas mentes. Cuidado com essas coisas muito populares que atingem as massas. São usadas por pessoas poderosas, às vezes com ligações malignas para controlar a sociedade. Também daria como exemplo grandes livros que crescem absurdamente. Ora, basta um investimento desses seres das trevas ligados ao Deus da inversão para que tudo cresça rápido e atinja as massas, controlando nossa mente. Seu subconsciente, após organizar o externo, então estabelece decretos, leis, regras, normativas, atos. O mesmo que nos governos. São ações que o subconsciente irá executar de forma automática ao observar tal padrão que já foi observado anterior. Exemplo, vi um macaco na árvore, e quase morri uma vez que fui atacado por macacos. Meu subconsciente estabeleceu o decreto de que macacos são perigosos, reação automática é de correr e gritar. Pode ser que tal macaco dessa vez seja do bem, mas seu subconsciente não quer saber. Ele criou uma regra padrão. Viu macaco, é perigoso. Porém, com o tempo, com mais observações detalhadas, seu meio interno começa a detectar, por exemplo, que tal macaco que é mais vermelho é mais seguro, mais preto é mais perigoso. Veja que o detalhamento da situação por sua observação consegue fazer o subconsciente parar de generalizar as coisas. Seu subconsciente, ou melhor, sua mente com a neuroplasticidade, consegue moldar melhor o externo conforme você observa, e então cria novas regras para cada vez mais detalhes que você observa do externo. Exemplo,
Macaco preto é 100% perigoso. Meu subconsciente gerou essa regra. Reação: correr. Porém o macaco preto sem bigodes não ataca ninguém. Opa, mais uma organização que meu subconsciente detectou e criou novas regras. Agora eu não preciso correr do macaco preto sem bigodes. Esse é do bem. São criadas regras e sub-regras conforme mais e mais observações detalhadas do externo. Mas você nunca conseguirá atingir a essência 100% do externo. Ou seja, seu subconsciente, seu interno, só consegue crescer para fora se ele observar esses padrões e organizar o externo. Veja que eu não saberei que tal macaco preto sem bigodes, aquele especificamente que mora numa toca perto do lago, esse é do mal e ataca a todos, esse especificamente. Jamais meu subconsciente saberá desse detalhe. Não conseguimos prever o externo, o infinito, sempre há novos e novos detalhes específicos surgindo. Mas nossa única chance é detectar esses padrões, que é o igual, este é previsível. Somos finitos, nosso meio interno só crescerá organizando o externo. Assim faz qualquer meio interno para crescer. Sejam os governos, prefeituras, seu subconsciente, zona 3 onde há os demônios da nova ordem. A nova ordem precisa organizar novas dimensões com seus demônios para crescer, robotizando a sociedade. É onde está agora a Coreia do Norte, lá todos foram organizados pelo ditador, todos são iguais. Aqui no Brasil já era, pode ficar tranquilo, temos o pensamento independente em ascensão, nunca acontecerá isso. Você consegue prever uma população em que todos crescem a partir de si mesmos, todos pensam por si próprios? Não, se todos forem iguais você consegue prever e dominar tudo. Aqui no Brasil já aprendemos que deve existir o pensamento independente, ninguém mais vai tirar esse aprendizado. Não estou dizendo para largar qualquer livro e ser 100% independente, o que é impossível. Ninguém é um Deus, somos finitos, mas crie uma harmonia, vamos dizer uns 50% de pensamento independente, outros 50% de livros que leu. Você escolhe a porcentagem. Poxa pessoal, pensar sobre o subconsciente foi bem produtivo para mim. Agora preciso aguardar os enteógenos fazerem efeito, e então conseguirei me comunicar com o espírita. Enquanto isso posso fazer nossos conhecimentos pelo meu aplicativo.